Aleluia. Pegue na sua mão a poderosa palavra do nosso Deus, do nosso eterno Senhor Jesus. Abra no livro de Salmos, capítulo 70. Vamos ler os versos a seguir. Salmos capítulo 70. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Salmos capítulo 70. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Eterno: Ó Deus, livra-me. Ó Senhor Jeová, apressa-te em ajudar-me, apressa-te em socorrer-me. Verso 2: Sejam envergonhados e abatidos os que buscam a minha alma. Sejam obrigados a retroceder, confundidos todos aqueles que se deleitam em fazer-me o mal. Como pagamento de sua afronta, retrocedam cobertos de vergonha os que dizem de mim: bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se todos aqueles que te buscam. Que digam continuamente aqueles que amam a tua salvação: engrandecido seja Deus. Mas eu estou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em meu auxílio. Tu és o meu advogado e o meu libertador. Ó Deus, não te detens. Ó Deus, não te detens. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos o privilégio de poder ler a Tua palavra. E agora nós queremos ouvir de Ti, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nos falar e nos ensinar. E assim, Espírito Santo, eu peço a Ti que fale ao meu espírito tudo o que precisamos ouvir e aprender. E nos ilumine para entender a Tua mensagem. Fala ao meu espírito. Fala neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podemos sentar, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Este Salmo 70 é um salmo de Davi, o clamor do necessitado. Davi, ele estava necessitado de um socorro de Deus. Davi, ele estava necessitado de uma mão poderosa para tirá-lo da aflição, para tirá-lo da angústia.
para resolver uma situação que, aos olhos humanos, era impossível. Mas ele cria no Deus Todo-Poderoso, ele cria no Eterno, ele cria naquele que pode todas as coisas, ele cria naquele que faz todas as coisas, ele cria naquele que do nada faz tudo, ele cria naquele que abriu o mar vermelho, ele cria naquele que arrancou o povo da escravidão do Egito e os trouxe para a terra que mana leite e mel. Esse é o Deus que Davi cria. E esse é o nosso Deus que nós cremos hoje. Aleluia! Esse é o nosso Deus que nós cremos hoje. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que levanta o pobre do pó. É o Deus que faz o milagre acontecer. É o Deus que cura. É o Deus que salva. É o Deus que liberta. É o Deus que nos faz enxergar a verdade. É o Deus que tira as vendas dos nossos olhos para enxergarmos a vontade dele. É o Deus que, quando nós alinhamos o nosso coração com ele, ele nos dá a vitória todos os dias. E a maior vitória que nós buscamos, que nós precisamos estar incessantemente buscando, é pela vida eterna. E nós só alcançaremos a vida eterna, nós só estaremos com Jesus se nós alinharmos a nossa vida com ele, se nós alinharmos o nosso coração com ele. Amém? Esse salmo de Davi, ele é conhecido como o salmo da lamentação. Davi, ele estava lamentando. Davi, ele estava angustiado. Davi, ele estava tão angustiado que a alma dele estava desesperada. Por isso ele clamou ao Senhor. Por isso ele pede ao Senhor que apresse em ajudá-lo. Por isso ele pediu a Deus: Senhor, apressa-te em me socorrer. Apressa-te em me ajudar. Eu não estou aguentando mais os meus inimigos. Eu não estou aguentando mais esse povo querendo me difamar. Esse povo querendo me expor. Esse povo querendo me destruir. Apressa-te, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Apressa-te em me ajudar. Nós vemos aqui nesse Salmo 70 que Davi, ele estava cercado por inimigos. Por todo lado que Davi olhava, ele estava cercado. Ele estava como o povo que saiu do Egito. De um lado tinha montanhas, na frente tinha o Mar Vermelho, atrás tinham os cavaleiros de Faraó vindo contra eles para matá-los, para destruí-los. Davi estava assim, cercado de inimigos por todos os lados, mas o coração dele era temente ao Senhor. O coração dele estava alinhado no Senhor. Por isso ele clamou a Deus. Por isso ele clamou, sabendo que ele poderia ter a vitória. Nós temos que fazer assim hoje. Nós temos que pegar essa visão que Davi teve, esse entendimento que Davi teve, essa fé que Davi teve, em buscar pela presença do Senhor, pela presença do Eterno, em buscar por um Deus que pode solucionar qualquer situação. E foi a esse Deus que ele clamou, foi a esse Deus que ele pediu. Ele falou: Senhor, apressa-te em socorrer, apressa-te em me livrar desses inimigos. E Deus o ouviu, Deus o atendeu. O Senhor, ele derrota aqueles inimigos que querem o nosso mal, que querem nos destruir, que querem o nosso fracasso. Os inimigos do salmista, eles não queriam simplesmente matá-lo. Ele não queria simplesmente envergonhar Davi. Os inimigos de Davi queriam expor a reputação de Davi ao ridículo. Queria expor a reputação dele ao nada, com fofocas, com mentiras, com falso testemunho. E hoje existe muito isso.
Às vezes nós temos pessoas no nosso caminho que querem nos difamar, que querem nos destruir, que quer nos derrotar, que fala mal de nós, que fala mal de nós pro próximo. Nós temos que entender que sempre vão existir pessoas assim. Por quê, pastora Gleice? Porque essas pessoas não têm o coração alinhado com Deus. Essas pessoas que fazem isso não têm um coração voltado para Deus. Quando nós temos o nosso coração alinhado com o Senhor, nós somos totalmente diferentes. Nós somos filhos da luz. Nós somos sal dessa terra. Nós somos o tempero dessa terra. Nós somos a luz nessa terra, através de Jesus. Amém? E olha aqui no Salmo 70, o verso 3. Como pagamento de sua afronta, retrocedam cobertos de vergonha os que dizem de mim, bem feito, bem feito. Então Davi aqui está colocando nas mãos de Deus os seus inimigos, porque ele sabe que Deus pode fazer justiça. Deus, ele é justo. Deus, ele é o Deus da justiça. Ele é o Deus de Sidqueno. Ele é o Deus que faz justiça conosco. Ele é o Deus que, quando aquela pessoa que é sua inimiga quer te afrontar, quer te destruir, quer te difamar, Deus vem com poder e arranca aquela pessoa do seu caminho e faz justiça na sua vida, porque Ele é um Deus justo e Ele faz justiça com aquele que tem o coração alinhado com Ele. Amém? Neste salmo, os inimigos do servo de Deus têm como característica principal a maldade. Os inimigos de Deus são maldosos. Os inimigos de Deus não têm amor no seu coração. Os inimigos de Deus não importam com as consequências da maldade. Os inimigos de Deus não estão nem aí para você. Os inimigos de Deus, eles não querem nem saber o que vai acontecer. Mesmo eles podendo ajudar, eles não estão nem aí. Por quê? São inimigos de Deus. Não tem um coração alinhado com o Senhor. Às vezes a pessoa pode te ajudar e não te ajuda. Por quê, pastora? Porque essa pessoa não tem um coração alinhado com o Senhor. Então, é hora de você clamar, é hora de você buscar a justiça de Deus. E pode ter certeza que a justiça de Deus chega. Pode ter certeza que a justiça de Deus é a seu favor quando você tem o coração alinhado com Deus. Amém? Aleluia. Louvado e bendito seja o Senhor. No Salmo 70, ainda onde nós lemos, no verso 4, diz assim, ó: regozijem-se e alegrem-se em ti todos aqueles que te buscam. Olha que maravilha. Que digam continuamente aqueles que amam a tua salvação. Engrandecido seja Deus. A alegria dos que buscam a Deus é estampada no rosto. A pessoa que busca a Deus, ela é alegre. Os bons adoram ao Senhor e convidam as pessoas próximas a conhecer a Deus para adorá-lo. A pessoa que busca a Deus, ela tem um coração bom. A pessoa que adora a Deus, ela tem um coração bom. Ela tem um coração benevolente. Ela tem um coração que ama o próximo. Porque Deus, Ele muda totalmente a nossa vida quando nós buscamos. Deus, Ele muda totalmente o nosso coração quando nós estamos na presença dEle. Amém? Quando a pessoa tem prazer em elementos espirituais, mostra que ele nasceu de novo. Como ensinou o Senhor Jesus a Nicodemos. Lá em João 3,16, Deus é glorificado pelos bons. Jesus ensinou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E hoje, as pessoas que não têm Jesus no seu coração precisam nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós, na verdade, deixamos de ser criaturas para sermos filhos. Para sermos co-herdeiros com Cristo. Amém? Essa é a grande verdade de João 3,16. Nós temos no nosso coração essa confiança em Deus. Sabemos que Ele pode
nos atender, nos socorrer. No verso 5, diz assim: mas eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em meu auxílio. Tu és o meu advogado, o meu libertador, ó Deus, não te demores. Essa deve ser a nossa atitude. Parar de olhar a suposta força do inimigo e olhar para o poderoso Deus que servimos. Amém? Nós temos que parar de olhar para a suposta força do inimigo. Na verdade, ele tem força sim, mas não é maior do que a força do nosso Deus. Não é maior do que a força do nosso poderoso Deus. Então nós podemos vencer o inimigo quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Jesus, quando o nosso coração está alinhado em Jesus, nós podemos vencer todo e qualquer inimigo. Amém? Nesse apelo que Davi faz a Deus, ele usa 2 dos nomes divinos do Senhor: Yahvé, que significa Deus eterno, Yahvé significa Deus eterno, e Elohim, que significa Deus Todo-Poderoso. Elohim, que significa Deus Todo-Poderoso. Então, Deus, ele é eterno e ele é todo-poderoso. Esse é só um dos 2 nomes de vários poderosos que ele tem. Deus eterno, Deus todo-poderoso. E aí, por aí vai, nós podemos falar Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de vida, Deus de paz, Deus de poder, Deus de tudo na nossa vida. Amém? Quando nós cremos que Ele faz, Ele fará. Quando nós cremos que Ele pode, Ele fará na nossa vida. Quando nós cremos que Ele pode resolver uma situação, Ele resolverá. Nós temos que ter essa fé, essa confiança em Deus e sabermos que para Ele nada é impossível. E quando nós estamos alinhados com Ele, para nós também não terá nada impossível, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Amém? Precisamos estar dispostos a alinhar o nosso coração com o Senhor e então perguntar para Deus: Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Qual o teu propósito na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça nessa terra? Diga para mim, me alinhe com a tua vontade. Eu abro o meu coração para alinhar ele ao Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade nessa terra. E quando nós buscamos em primeiro lugar a Deus, pode ter certeza que tudo mais nos será dado. Tudo mais nos será dado pelo Senhor. Porque quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, em primeiro lugar, nós estamos tendo a prioridade de buscá-lo. E quando fazemos isso, tudo mais Ele fará na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nas nossas finanças, em todas as áreas da nossa vida. Ele pode abençoar, livrar, libertar, fazer o que precisar ser feito por causa do nosso alinhamento com Ele. Amém? E para nós terminarmos esta mensagem, eu quero dizer para você aqui que no Salmo 70 há 6 lições que é de suma importância. Primeiro, quando o salmista pede a Deus que se apresse a Ele, ele está sendo sincero. Então, há uma lição aqui. Nós temos que ser sinceros quando buscarmos pelo Senhor. Amém? A sinceridade fará o nosso coração alcançar o coração de Deus. Amém? Segundo, os inimigos do salmista que tiram a sua paz são colocados diante de Deus em oração. Então, se você tem algum inimigo, alguma situação difícil, seja qual for o que está sendo o seu inimigo,
doença, enfermidade, qualquer tipo de problema, situação que está sendo o seu inimigo, que está sendo vento contrário na sua vida, coloque diante de Deus em oração. Foi isso que o salmista Davi fez e Deus o respondeu. Amém? Terceira lição, o salmista Davi, ele ora antes de agir. Então nós temos que aprender a orar antes de agir. Às vezes nós agimos por impulso, às vezes nós agimos sem contar até 10, às vezes precisamos contar até 1000 para que não possamos fazer algo errado. Então, ore antes de agir. Busque a Deus antes de agir. Busque a palavra do Senhor, busque a vontade do Senhor, busque a resposta do Senhor, busque a direção do Senhor antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Amém? Outra lição, o salmista apresenta a Deus a sua dor. Às vezes nós queremos ser fortes além do nosso limite, mas nós somos limitados, não tem como ser. Então Davi aqui, ele apresenta a Deus a sua dor. E nós temos que ser humildes o bastante para apresentar a Deus a nossa dor. O que está doendo no seu coração? O que está fazendo doer a sua alma, o seu coração? Apresente a Deus a sua dor, o seu problema. Ele pode resolver. O salmista entende a sua fragilidade e pede ao Senhor que o livre. O salmista aqui, ele entendeu a sua fragilidade. Ele entendeu que ele estava fraco. Ele entendeu que ele precisava de uma solução, de uma luz. Ele entendeu que ele precisava de uma ajuda. Ele entendeu que ele estava frágil. Então ele pede ao Senhor que o livre. E por último, o salmista se relaciona com Deus. É de suma importância nós nos relacionarmos com Deus. É de suma importância, meu amado irmão, minha amada irmã. É de suma importância nós nos relacionarmos com Deus. A nossa confiança deve ser nele, totalmente nele. Amém? Temos que nos relacionar com Deus. Temos que tirar o nosso tempo com Deus. Temos que fazer a nossa devocional com Deus. Deus nos dá 24 horas por dia. Tire um tempo e se relacione com Deus. Deus te dá 24 horas todos os dias. Deus te dá 1400, eu acho que 44 minutos todos os dias, se eu não me engano. O que você vai fazer com esses minutos? O que você vai fazer com esses minutos? Todos os dias Ele te dá novos minutos. Tire uns minutos desse que Ele te dá e tenha relacionamento com Ele. Tenha vida com Ele. Alinhe o seu coração com Ele. E você vai ver a diferença que vai ser na sua vida quando você alinhar a sua vida com Ele, o seu coração com Ele. Amém? Aleluia! Não há limites no que Deus pode fazer por mim e por você. Não há limites no que Deus pode fazer por todos nós. Não há limites no que Deus pode e quer fazer por todos nós. Desde que nós o busquemos em primeiro lugar de todo o nosso coração. Amém? Tenha momentos com Deus. Busque a Ele de todo o teu coração. E você verá que Deus, Ele é o Deus que socorre. Ele é o Deus que direciona. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que abre portas. Você só tem que adorá-lo. Você só tem que alinhar o seu coração com Ele. Amém? Faça isso a partir de hoje. Alinhe o seu coração com Ele. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Medite no Salmo 70 mais vezes. E você vai ver que Deus, cada vez que você lê, Deus te mostra coisas diferentes. Ele fala com você de forma diferente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.